Sim, estou. Boa tarde a Oi, todos. professora Cláudia. Tudo bem? Aí, Oi, professora Adriana, Adriana. seja bem-vinda. Olá, olá, bem, Saudades. boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Muito obrigado a todos pela participação. Jorge, já Nossa, a está gente que começando ou vai agradece. esperar mais alguns minutos? Não, a gente quer começar na hora. Falta ainda um minuto, né? Mas é interessante a gente já começar a fazer as apresentações, porque quando começar a falar já deu um minuto, né? Mas eu queria Perfeito. agradecer a Adriana, que foi um prazer conhecer a Adriana. A Adriana trabalha no Hospital Pedro Ernesto. E a professora Cláudia, né, nossa vice-coordenadora do projeto aí, que conseguiu trazer essa pérola que é a doutora Adriana para poder falar hoje para a gente um pouquinho sobre a escala de Glasgow, atualizações e tal. E aí é isso, né? Aí, Cláudia, deixar aí a Adriana falar, né? E eu estou aqui só monitorando, aqui, permitindo o pessoal entrar, fazendo um trabalho mais burocrático, com a Giovana. Mas podem ficar à vontade, que aí a Adriana pode se apresentar, ou a Cláudia quer apresentar a Adriana, Não, falar um pouco. Adriana, fica à vontade, Adriana, falar quando a gente fala de nós próprios, fica bem mais fácil, né? Então, Adriana, fica à vontade, só quero agradecer a Jorge, deixa eu oportunidade e a perguntar uma possibilidade coisa de te para ouvir. vocês. Só um instantinho. Fala, Giovana. Tem como segurar 5 minutinhos? Porque eu acabei de ver aqui no e-mail do Penso, como foram muitas pessoas que se inscreveram, foram mais de 600 pessoas, tá demorando um pouquinho para todo mundo receber. Então, pode ser que o pessoal chegue um pouquinho atrasado. Então, se conseguir segurar pelo menos uns 5 minutinhos, eu acho que já A gente vai ajuda. fazendo as apresentações. Tá vendo, Adriano? Por isso que é importante gravar. 600 Mais pessoas, de olha só. 600 pessoas inscritas, gente. Meu Deus. Ó, Parabéns. parabéns. Não Obrigada. foi à Eu que toa que eu. agradeço, é uma honra. Vai ser uma tarde de aprendizado para todos, para mim também, A gente está sempre aprendendo, a Adriana estava falando. com Mas, Adriana, certeza. podia falar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória aí. Assim, é melhor você falar de você, como a Cláudia Bem, falou. então, inicialmente, boa tarde a todos novamente. Agradecer a Cláudia Messias pelo convite, minha amiga de longa trajetória, né? Agradecer ao Jorge aí pelo acolhimento também, a Giovana, que também está coordenando nessa tarde. Bom, eu sou enfermeira intensivista pela UERJ, sou enfermeira intensivista titulada pela ABENTE, a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva. Tenho mestrado e doutorado pela Unirio, e sou enfermeira assistencial do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Tenho também minha trajetória em outras instituições também, e a minha experiência com o paciente neurocrítico foi num hospital de grande porte, um CTI de trauma, né, e um CTI voltado para o paciente neurocrítico, porque recebíamos muitos pacientes neurocirúrgicos, então a minha experiência com paciente neurológico se dá aí. E também no Hospital Pedro Ernesto, nós recebemos pacientes também em pós-operatório de neuro e com acometimentos neurológicos. Então, a minha experiência se dá aí. Estou aí completando mais de 35 anos de terapia intensiva, mas todo dia é dia de aprendizado. Cada minuto é um aprendizado, né? Espero que vocês Isso aí, Adriana. estão me escutando bem, todo mundo Sim, me está dando escutando para bem? escutar bem. Agora a gente pode fazer aquele procedimento que a gente treinou antes, de projetar a apresentação. A gente já está com bastante pessoas na sala. Eu gostaria de agradecer o pessoal, a Giovana, a professora Cláudia e a Adriana novamente, e falar que a gente está nas redes sociais, né? Nosso projeto Pensa, ele visa levar informação para vocês sobre saúde, aspecto técnico e coisas voltadas para a prática. E hoje a professora Adriana, a doutora Adriana, vai falar para a gente sobre a escala de Glasgow e agradecer a todo mundo que se inscreveu, né? A Giovana já estava falando aqui que a gente tem mais de 600 inscritos e realmente tem muita gente entrando ao mesmo tempo. E aí deixar a palavra agora com a doutora Adriana. Com você, pode ficar à vontade. Bem, todo mundo me ouvindo bem? Sim.
Todo mundo me ouvindo bem? Então, posso iniciar aqui? Sim. Já demos o tempo que a Giovana pediu. Sim, está completando, mas fica à vontade, Adriana. Tenta compartilhar a tela. É porque a gente tem que compartilhar a tela ainda, Cláudia. Por isso que a tela dela caiu. Aí ela tem que clicar lá na setinha. Opa, ela já sabe tudo, ó. Eu vou desligar meu microfone, porque vai ficar toda hora fazendo barulho aqui de gente entrando, tá? Pode ficar à vontade. Todo mundo vendo minha tela? Perfeitamente, Adriana, está tudo certinho. Bem, então vamos iniciar. Mais uma vez, boa tarde, agradeço a oportunidade dessa troca aí de conhecimentos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as atualizações da escala de Como de Glasgow para a monitorização neurológica. As atualizações ocorreram em 2014 e 2018. Eu acredito que será melhor se tiverem dúvidas ao final, né? No chat, a gente, ou até mesmo pelo vídeo, a gente tira as dúvidas. Então, eu peço a todos... Não, Adriana. A gente vai anotar tudo aqui junto com a Giovana, não se preocupa, não. Tá bom. Bem, já me apresentei, Adriana Carla Bride, doutora e mestre pela Unirio, enfermeira intensivista. Bem, não possuo conflito de interesses, no decorrer da apresentação aparecem alguns equipamentos, mas eu não possuo nenhum conflito de interesse. Meu interesse é que seja uma tarde proveitosa e de aprendizado e conhecimento para todos. Bem, quando se fala em monitorização neurológica, nos remetemos à monitorização neurológica multimodal. E o que seria a monitorização neurológica multimodal? Um conjunto de informações obtidas a partir de diversas tecnologias, sejam elas leves, duras ou semiduras, para avaliar a integridade do sistema nervoso central, bem como a prevenção e detecção precoce de lesões neurológicas secundárias decorrentes de um insulto cerebral primário. E qual é o nosso objetivo? Minimizar ou prevenir as lesões neurológicas secundárias decorrentes desse insulto cerebral primário. E o que compõe a monitorização neurológica multimodal? Avaliação neurológica ou exame neurológico em si, isso com a presença do examinador, as escalas de monitorização clínica da função neurológica, e nisso entra a escala de Como de Glasgow, as escalas de sedação, as escalas de dor, enfim, todas aquelas escalas voltadas para a avaliação da função neurológica do paciente, e também, através da utilização de tecnologias duras, os parâmetros hemometabólicos sistêmicos cerebrais, pressão intracraniana, pressão de perfusão cerebral, fluxo sanguíneo cerebral, capnometria, oximetria de bulbo jugular e cerebral, a própria TC, tomografia de crânio, o Doppler transcraniano, o eletroencefalograma, a temperatura cerebral e central, a glicemia cerebral, a pressão parcial de O2 do tecido cerebral através de microdiálise e o potencial evocado, assim como o BIS, que detecta o índice de sedação dos pacientes. Então, vejam os senhores que a monitorização neurológica multimodal ela perpassa pelas tecnologias e também pelo examinador, pela presença do examinador à beira-leito. Para que haja eficiência e eficácia da monitorização neurológica multimodal, é necessário treinamento e capacitação da equipe, seja para a utilização das escalas, seja para uma melhor avaliação neurológica, o exame neurológico desse paciente, assim como para a utilização das tecnologias duras utilizadas para a monitorização neurológica. E, para tal, é necessário o treinamento e capacitação, usabilidade e também conhecer os benefícios e as limitações de cada método. E, para tal, aplicabilidade é necessário, portanto, esse treinamento e capacitação de todos, para otimização dos recursos nesta avaliação. Bem, para tal,
É fundamental a presença do enfermeiro à beira-leito na detecção precoce de alterações no paciente neurocrítico, e aí o rebaixamento do nível de consciência e deteriorização neurológica é sinal de alerta, e para tal vigilância da equipe, lembrando que o nível de consciência é o indicador mais sensível da disfunção neurológica. Qualquer alteração ou rebaixamento do nível de consciência é um sinal de alerta de que há algo errado com este paciente e é necessário procedimentos diagnósticos e terapêuticos. E lembrando que prevenir lesões secundárias a partir de um insulto primário é possível com cuidados simples à beira-leito, como controle de sinais vitais, glicemia, diurese, dor, o próprio posicionamento do paciente e da cabeceira no leito é fundamental importância para a prevenção de lesões secundárias. Tempo é cérebro, e as ações de enfermagem elas possuem grande impacto nos desfechos dos pacientes neurocríticos. Lembrando que tempo é cérebro e as ações de enfermagem elas são fundamentais para uma melhor qualidade de vida neste paciente em sua recuperação, em sua reabilitação. Bem, o exame neurológico. Entramos, então, vejam os senhores que estamos, digamos assim, filtrando até chegarmos no exame neurológico e, a partir daí, na escala de Como de Glasgow. O exame neurológico em si, ele é diferenciado para os pacientes acordados, despertos, interativos e para aqueles pacientes com alteração e rebaixamento do nível de consciência. Quando temos um paciente acordado e responsivo, o exame neurológico, que é um dos itens da monitorização neurológica multimodal, ele se divide em anamnese, avaliação da consciência, da força muscular, sensibilidade, cerebelar, nervos cranianos e reflexos musculares profundos. Quando se está à beira-leito, num paciente com alteração ou rebaixamento do nível de consciência, este exame é desenvolvido, é otimizado utilizando-se 5 parâmetros fundamentais. Avaliação do nível de consciência, e aí entra a escala de Como de Glasgow, avaliação das respostas pupilares, que refletem os reflexos de tronco, óculomotor e óptico, e aí entra a escala de Como de Glasgow pupilar, que é a alteração, é a modificação de 2018, entra também a avaliação da motricidade ocular extrínseca, também reflexo de tronco, do padrão respiratório, também repercutindo os reflexos de tronco, e avaliação da resposta motora, que é um dos parâmetros avaliados pela escola de Como de Glasgow. Bem, quando se pensa em escalas, em scores, se pensa em predição, se pensa em previsão, se pensa em prognóstico. E podemos subdividir em esses scores, essas escalas, elas podem predizer, prever o risco e prever desfechos. No caso da escala de Como de Glasgow, ela é uma escala voltada para a predição de desfechos, o prognóstico desse paciente, somente para ilustrar aos senhores. Bem, entrando diretamente na escala de Como de Glasgow, ela foi uma escala introduzida em 1974, já está fazendo vários aniversários, por Janet Tinsdale, da Universidade de Glasgow, na Escócia, com o objetivo inicial de avaliar vítimas de trauma craniano. Hoje, ela é parte integrante da prática clínica nas nossas unidades e da pesquisa em todo o mundo, utilizada para avaliar o nível de consciência em pacientes com lesão cerebral aguda. Em 2014, houve uma atualização, vejam aí, após mais de 30 anos, a primeira atualização foi em 2014, quando, após vários estudos desenvolvidos e
mesmo a sua aplicabilidade na prática clínica é a necessidade de novos critérios de avaliação. Houve, então, a inclusão da não testável ou que não era testável e alguns fatores de confundimento na aplicação da escala beira-leito que foram modificados em 2014. Em 2018, a partir de 2 grandes estudos, que falarei posteriormente, foi incluída a reatividade pupilar na escala, com um valor prognóstico da avaliação do reflexo do tronco cerebral, o reflexo de tronco fotomotor. E aí, ela passou a se chamar Escala de Coma de Glasgow com resposta pupilar, SGP, ou Glasgow Coma Scale Pupil Score, que é a escala de coma de Glasgow com avaliação pupilar. Vocês devem estar se perguntando, mas eu só posso aplicar a escala de coma de Glasgow agora se eu testar a pupila? Não, você pode avaliar, utilizar a escala de coma de Glasgow, a modificação de 2014 sem testagem de pupila e realizar a testagem de pupila à parte no seu exame neurológico e aí testar os outros reflexos pupilares, ou você realiza a escala de coma de Glasgow pupilar com o passo a passo que eu demonstrarei ao longo de nossa apresentação. Bom, ela é uma ferramenta simples, objetiva, ela propõe uma linguagem única pela equipe, e isso é um fator de otimização da utilização da escala, pois ela é uma linguagem única. Quando se utiliza o fator numérico da escala, ela é de fácil linguagem e de fácil adequação pelos membros da equipe, desenvolvida para monitorar as modificações, as alterações de consciência de uma forma global, porque você tem abertura ocular, resposta verbal e motora sistematizada, isso é, há um passo a passo para a sua utilização e independente das causas, seja ela estrutural, funcional ou metabólica. Isso a torna uma facilitadora ao cuidado de enfermagem, inclusive prevendo o nível de dependência, o grau de dependência deste paciente e o seu grau de instabilidade neurológica para a equipe. Bem, apresento ali os doutores Tensdale e Janet. O doutor Tensdale, que ainda hoje é um professor atuante, ele fez parte dos 2 estudos para atualização da escala, tanto a modificação, a atualização de 2014, quanto a atualização de 2018, ele foi um dos pesquisadores para as modificações da escala. Bem, a escala de coma de Glasgow, como no slide anterior mostra, é uma escala de avaliação do nível de consciência. Então, devo lembrar aos senhores que a consciência, ela é a percepção de si e do meio ambiente, e ela possui 2 componentes fundamentais. O nível de consciência, que é o que a escala de coma de Glasgow vai avaliar, que é o grau de alerta e comportamental do paciente, depende do sistema reticular ativador ascendente, ou a nova nomenclatura sistema ativador reticular ascendente, e do córtex cerebral. O sistema reticular ativador ascendente, ele é uma rede de neurônios originários no tegmento da ponte superior e do mesencéfalo. Ele é responsável, o sistema reticular ativador ascendente, ele é responsável pelo nosso estado de alerta, pelo nosso estado de despertar. O quão de alerta e despertos estamos interativos ao meio ambiente e à nossa percepção de nós mesmos. Já o conteúdo da consciência, ele é composto pela soma das funções cognitivas, outras funções cognitivas, sejam elas memória, atenção, linguagem, percepção, e as funções afetivas, crítica, humor, e
do paciente, e ela depende fundamentalmente, o conteúdo da consciência, do córtex cerebral. Então, vejam, senhores, que há uma diferença. Por quê? O nível de consciência, ele depende basicamente da integridade do mesencéfalo. Já o conteúdo da consciência, ele depende da integridade do córtex cerebral. Eu não sei se os senhores estão vendo as figuras aqui, mostrando aqui a formação reticular, ativador ascendente, aqui mesencéfalo, e partindo para o córtex cerebral. Aqui, mais uma vez mostrando, aqui o tronco cerebral. O nível de consciência depende, basicamente, então, do tronco e o conteúdo do córtex cerebral. Aqui, mostrando aos senhores o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte bulbo, córtex, e aqui outra figura ilustrativa do sistema reticular ativador ascendente. Aqui também o tronco encefálico. Não sei se vocês estão vendo o meu cursor aqui. Bem, sim, dá para ver sim, Adriana, está tranquilo. Bem, está tranquila a apresentação para todos? Estamos num ritmo adequado? Está ótimo, está muito bom. Tá ótimo, Adriana, tranquilo. O pessoal falando ali sim, tranquilo, no chat também. Ok, então vou prosseguir. Obrigada, senhores. Bem, aqui apresento de forma ilustrativa a nova apresentação da escala de Coma de Glasgow. A escala está disponível na versão em português, no site da Escala de Coma de Glasgow, da Universidade de Glasgow. Eu vou deixar posteriormente o site. Se os senhores quiserem baixar a versão em português e colocar em suas unidades, divulgar a escala, isso é de fundamental importância para que todas as instituições e as unidades se adequem e se adaptem e treinem suas equipes para a aplicação da nova escala de Coma de Glasgow. Isso é de fundamental importância. Eu vejo em algumas outras apresentações que fiz da escala que muitas unidades ainda não utilizam os novos critérios e a nova classificação da escala. E isso é de fundamental importância para que tenhamos uma linguagem única da escala. Então, só apresentando o novo layout para os senhores. Bem, a escala de Coma de Glasgow, esta é a versão de 2014, vou apresentar a partir de agora as modificações de 2014, ela tem esse novo layout. E o que ela preconiza? Ela preconiza que o examinador verifique inicialmente. Isso é, verifique o quê? Os fatores que interferem com a comunicação do paciente, com a sua capacidade de resposta e outras lesões. Ela preconiza que o examinador observe o paciente, observe a sua abertura ocular, o conteúdo do seu discurso, e aí entra o nível de consciência e o conteúdo da consciência, os movimentos dos hemicorpos direito e esquerdo, e o examinador estimule este paciente através da estimulação sonora e da estimulação física. A estimulação sonora, ela deve se dar, e eu vou esmiuçar isso no decorrer da apresentação, mas a estimulação sonora ela deve se dar por uma ordem, inicialmente em tom, voz normal, até evoluindo em voz alta. A estimulação física, ela não objetiva mais, os senhores veem que aí se dá a primeira modificação, não é mais estimulação dolorosa. O objetivo da escala não é causar dor no paciente, e sim causar uma estimulação física que leve a ele a uma resposta. Essa estimulação física ela deve ser realizada com pressão na extremidade dos dedos, no trapézio e na incisura supraorbitária. Posteriormente, eu vou esmiuçar essa estimulação. E que
o examinador, então, pontue a partir de todo este passo a passo realizado anteriormente. Sempre buscando o quê? A melhor resposta do paciente. Eu estou com dúvida, eu tive dúvida em algum dos parâmetros, eu vou chamar o colega e pedir para ele, junto comigo, pontuar, porque o que se objetiva é uma melhor resposta deste paciente. Mas quais seriam, senhores, os fatores que podem interferir na avaliação da escala de coma de Glasgow? Inicialmente, os fatores pré-existentes do paciente, isso é, os que o paciente já apresenta anteriormente à sua internação ou ao seu insulto primário. Linguagem e diferenças culturais. Um paciente, vamos dizer, estrangeiro, ou um paciente com déficit da acuidade auditiva, ou déficit da acuidade de fala, o paciente com déficit intelectual ou neurológico, já pré-existente antes de sua internação. Os efeitos do tratamento atual, isso é, o paciente está intubado, traqueostomizado, o paciente está sedado, o paciente está em uso de bloqueador neuromuscular. Estes são fatores que podem interferir na minha pontuação. E se o paciente está sedado em uso de bloqueador neuromuscular, obviamente eu não utilizarei a escala de coma de Glasgow, e sim usarei uma escala de sedação e analgesia nesse paciente. O paciente possui outras lesões, ele tem uma fratura orbital, ele tem uma fratura craniana, ele é disfásico, hemiplégico, ele tem um TRM, um traumatismo raquimedular, que o impede de ter uma resposta. Então, inicialmente, quando a escala preconiza o passo a passo, verifique eu preciso conhecer a história do meu paciente. Eu preciso realizar uma anamnese inicial para ver a possibilidade da aplicabilidade da escala de coma de Glasgow ou não. No caso, o paciente está sedado e curarizado, não vou optar pela escala de coma de Glasgow, eu vou optar por uma escala de sedação. E analgesia. Então, se houver impossibilidade de aplicar algum estímulo, entra aí a primeira modificação da escala de coma de Glasgow de 2014, que é o não testável e não pontuar. E agora eu vou esmiuçar, então, aos senhores. Bem, os locais para estimulação física. Os locais para estimulação física, na modificação da escala de coma de Glasgow de 2014, eles são pontuais. É somente nestes 3 locais que o examinador deve realizar a sua estimulação física. Então, vejam os senhores que sai o termo estimulação dolorosa, não é o objetivo causar dor no paciente, e sim o estímulo, e entra o termo estimulação física, realizando inicialmente pressão na extremidade dos dedos, leito unguial, exercendo uma pressão inicial branda que vai aumentando no decorrer de 10 segundos. Então, eu inicio de uma forma branda e vou aumentando progressivamente se não houver resposta do meu paciente durante 10 segundos. Bem, não houve resposta, eu posso, então, pensar em utilizar o pinçamento do trapézio da mesma forma, iniciando de forma branda e aumentando esta pressão progressivamente de intensidade por 10 segundos. Não houve resposta, eu tento, então, a estimulação física na incisura supraorbitária da mesma forma, aumentando progressivamente durante 10 segundos. Abaixo tem o site em que todo esse material que eu apresento aos senhores está disponível, inclusive um vídeo em inglês, se os senhores quiserem assistir, sobre a aplicação da escala de coma de Glasgow. Eu acho muito interessante, ao final também está nas referências, se os senhores quiserem ver a apresentação no site também. Então, recapitulando, a primeira modificação da escala de coma de Glasgow 2014. Sai estimulação dolorosa, entra estimulação física. Em quais locais?
leito unguial, pinçamento do trapézio, incisura supraorbitária. A pressão na região mamilar e na região cardíaca é totalmente contraindicada. Senhores, se os senhores observarem um colega realizando a estimulação mamária ou a estimulação na região cardíaca, esta estimulação é completamente contraindicada na nova apresentação da escala de coma de Glasgow, tá? Então, eu peço aos senhores que orientem os colegas, dizem, olha, a estimulação física agora é no leito unguial, no trapézio, na incisura supraorbitária. Não se utiliza mais outro tipo de estimulação em outro local. Não há o que inventar. A estimulação deve ser realizada exatamente nesses 3 locais. Bem, então iniciemos agora, passo a passo, as modificações da escala. Bem, abertura ocular, o que modificou? No slide, os senhores podem observar que na parte de cima do slide está os novos critérios e na parte de baixo do slide está uma comparação que eu fiz sobre o que dizia na escala anterior e na nova escala. Bem, na abertura ocular, critério. Olhos abertos, previamente a estimulação, paciente pontua 4, espontâneo. Paciente com abertura ocular, após a ordem em tom normal ou em voz alta, o som pontua 3. Seu João abriu os olhos, ok, ele pontua 3. Se eu cheguei à beira-leito, o paciente está de olhos fechados. Eu chamei em voz normal, chamei em voz alta e o paciente não respondeu. Eu, então, penso em realizar uma estimulação física neste paciente. Inicialmente, eu vou tentar no leito unguial, a pressão. Não respondeu, não estava de olhos abertos, seu João não respondeu, eu vou realizar uma estimulação no leito unguial. Este paciente abriu os olhos, ele pontua 2. Este paciente não estava de olhos abertos espontaneamente, ele não respondeu ao chamado nem em tom normal, nem em voz alta, não respondeu, eu realizei a pressão no leito unguial, ele não respondeu. Se eu quiser tentar, eu posso tentar uma pressão no trapézio, na região supraorbital, ele não respondeu, eu vou pontuar ausente. Ele não respondeu. Isto é, se o paciente não tem nenhum daqueles fatores de interferência que nós discutimos no slide anterior. Ele pontua 1. Mas este paciente tem algum fator de interferência que o impede de abrir os olhos, de realizar a abertura ocular espontânea. Ele é não testável. Vamos pensar em quais os fatores impeditivos para a abertura ocular. Este paciente ele teve um trauma de face, ele tem edema, hematoma, ele tem trauma ocular, ele tem ptose palpebral, ele está sedado, anestesiado. Eu já sei que eu não vou utilizar a escala de coma de Glasgow, eu vou utilizar a escala de sedação. A preconizada atualmente pela literatura é a escala de agitação e sedação de Richmond, na escala de Reis. Então, já sei os fatores impeditivos. Opa, este paciente é não testável. O não testável não pontua. Não testável, não testável, não pontua. Comparando uma escala com a escala anterior, com a nova versão de 2014, senhores, vocês vejam que sai a estimulação à dor e entra a estimulação à pressão. Porque o nosso objetivo, isso, segundo até os critérios de segurança do paciente, é não causar dor, não causar dano no paciente.
Por isso que a estimulação em região precordial e a estimulação em região mamária é completamente contraindicada, porque são tanto a região precordial como a região mamária são regiões que causam muita dor no paciente quando estimulada. E não é o objetivo causar dor nem dano no paciente. Então, esta foi a modificação da abertura ocular. Temos aí a modificação da estimulação à dor, entra a pressão e os locais corretos para a estimulação. E lembrando, os fatores impeditivos à abertura ocular, não testável, não pontua. Em relação à resposta verbal, o que modificou? Bem, você chega à beira-leito, o paciente responde o seu nome de forma orientada, sem confusão mental, responde coerentemente, ele pontua 5. Lembrando aos senhores que quando se pensa numa resposta adequada relativamente ao nome, local e data, e isso é o preconizado pela escala de Coma de Glasgow, o paciente dizer seu nome, local e data, muitas vezes a data, devido à internação do paciente, ele pode perder a data, ele pode não saber que dia ele está. O paciente interna, sai de uma unidade, vai a outra, vai realizar um exame. Muitas vezes as unidades não dispõem de luz natural e, quando dispõe, muitas vezes a equipe não abre as cortinas, não deixa a luz entrar, e isso prejudica em muito o sensório deste paciente. Portanto, vai aí mais um pedido meu para todos que estão nos assistindo: se a sua unidade dispõe de luz natural, deixa a luz natural entrar para que o paciente tenha o sensório de quando é noite, quando é dia. Isso evita em muito o delírio nesses pacientes, evita em muito a confusão mental nesses pacientes. E também ele pode não saber a data, mas se eu dispor na minha unidade de um relógio em que tem os dias da semana e a equipe trocar, ele pode estar atento ao ambiente e me dizer: mas, Adriano, o paciente não disse a data certa. Isso pode considerar ele não orientado? Faça outras perguntas. Qual o seu nome? Do que o senhor trabalhava? E o senhor sabe em que hospital o senhor está? Em que unidade o senhor está? O senhor mora onde? Em que bairro? No que o senhor trabalha? Qual a sua atividade? Buscar fazer outras perguntas no paciente que você possa avaliar o nível de orientação deste paciente. Quando este paciente não lhe disser a data correta, muitas vezes por ele estar num ambiente hospitalar e não ter acesso a essa informação. Bem, resposta não orientada, mas a comunicação está coerente. Isso é, ele responde algumas coisas a você, mas você vê que essas respostas não são coerentes com a realidade. Então, ele pontua, classificação confusa, pontua 4. Quando ele tem palavras isoladas inteligíveis, isso é, palavras que não têm conexão, que não fazem conexão com o discurso nem com as suas perguntas, ele pontua a 3. Quando esse paciente é um paciente gemente, ele só emite sons, ele não articula frases ou palavras, ele pontua 2. Quando ele não responde sem nenhum fator de interferência, ele pontua ausente. Se ele tem fatores de interferência que impeçam a sua resposta verbal, ele vai pontuar, ele vai ser classificado como não testável e não pontua, porque o não testável não pontua. Comparando a escala anterior com a nova apresentação de 2014, os senhores podem verificar que,
Palavras inapropriadas foram substituídas por palavras isoladas e inteligíveis, isso é, palavras sem uma conexão coerente com o discurso e com a pergunta do examinador, mas há uma articulação de palavras, ele articula palavras. Quando este paciente não articula palavras, ele só tem sons gementes, ele pontua 2 e sai palavras incompreensivas, que era a variável da escala anterior. Então, isso era um grande fator de confundimento à beira-leito nos pacientes quando se ia aplicar a escala. E hoje, com os novos critérios e com essa nova classificação, isso minimizou esses fatores de confundimento. Mas, Adriana, quais são os fatores impeditivos à fala desse paciente? Tubo endotraqueal e traqueostomia, afasia, disfasia, um paciente com AVC recente, muitas vezes afásico ou disfásico, fratura mandibular, nos pacientes de trauma, nós temos muitos pacientes com fixação mandibular que impede a articulação de palavras ou maxilar e a própria sedação, que nós já discutimos, e quando este paciente está sedado, não é indicado utilizar a escala de Common de Glasgow. Bem, e a resposta motora? Bem, o que modificou na resposta motora em 2014? É um pouco mais extensa essa apresentação da motora, porque houveram várias modificações. Bem, iniciando, então, a beira-leito, cheguei à beira-leito do paciente, o paciente me respondeu, é interativo, me respondeu o seu nome, disse a data, o local, está internado, no CTI, e eu, então, peço, então, para que ele cumpra 2 ordens. São quaisquer ordens? Não, são exatamente as ordens agora preconizadas pela escala versão 2014. As 2 ordens são mostrar a língua e apertar e soltar a minha mão 2 vezes. Então, eu vou chegar à beira-leito, senhor João, por favor, mostre a língua. Esse paciente vai mostrar a língua. Seu João, por favor, aperta e solta a minha mão 2 vezes. Porque o aperto de mão pode ser simplesmente um estímulo primitivo, um reflexo de apreensão, e não um comando. Então, as 2 ordens mostrar a língua e apertar e soltar a minha mão. Ele cumpriu as 2 ordens, ele pontua a 6, perfeito. Então, perfeito. Pontuou a 6, respondeu esses 2 comandos. Estes 2 comandos são exatamente esses 2 comandos. Quero reiterar, não é levantar a perna, não é levantar a cabeça, não é apontar o dedo, os 2 comandos preconizados são mostrar a língua e apertar a mão do examinador e soltar. Bem, e o paciente, então, não respondeu aos 2 comandos, então eu parto para realizar uma estimulação física para obter uma resposta do meu paciente. Ele não cumpriu as 2 ordens, então eu vou realizar o meu estímulo físico, a minha estimulação física, que os senhores, então, já sabem os locais. Leito unguial, trapézio, região supraorbital, mamila e região precordial, nunca mais. Bem, eu realizei, então, uma estimulação no trapézio do meu paciente, como os senhores podem ver na figura, o examinador aqui, a enfermeira, realizando uma estimulação no trapézio do paciente, iniciando com uma pressão branda e aumentando gradativamente durante 10 segundos. E o meu paciente, então, ele localizou, quando o examinador realizou o estímulo no trapézio, o paciente rapidamente vai à mão do examinador e tenta, então, retirar o estímulo, ele tenta afastar o estímulo. Este também era um fator de confundimento à beira-leito e que essa escala, então, acredito
que foi mais esclarecedora nesse aspecto. Por quê? O que é localizar? O que é uma resposta localizadora? O paciente, ele está sendo estimulado em um hemicorpo, na estimulação do trapézio, ele, com o outro membro, ele tenta retirar o estímulo, ele tenta afastar o estímulo, ele tenta afastar o examinador. Vocês vejam que a mão aqui do paciente, ela tenta retirar a mão do examinador do seu estímulo. Qual é a diferença para uma flexão normal? Na flexão normal, eu realizo o estímulo, mas o paciente ele não consegue ir ao examinador e afastar. Ele simplesmente tenta afastar o hemicorpo no hemicorpo, no lado em que foi estimulado. Essa é que é a diferença da resposta localizadora para a flexão normal. A resposta localizadora, a mão do paciente se eleva acima da clavícula, tentando afastar o estímulo. Na flexão normal, o paciente, ele flete o membro estimulado ou no hemicorpo oposto, mas não de uma forma anormal, simplesmente tentando afastar-se do estímulo, mas ele não consegue completar o movimento e tirar o examinador. Por isso que quando ele localiza e retira o estímulo, tenta retirar o estímulo, ele pontua 5. Quando ele simplesmente ele flete de forma normal, de uma maneira como se elevasse o membro, ele pontua a 4. Mas, Adriana, qual é a diferença da flexão anormal? Na flexão anormal, eu tenho um padrão, uma flexão estereotipada. Ela é lenta, ela aproxima o braço do hemitórax, ele faz uma rotação, ele serra a mão, ele serra o polegar. E ele normalmente faz uma extensão do membro inferior. Na flexão normal, vou voltar aqui para os senhores verem, o paciente levanta o braço tentando localizar o estímulo, mas ele não consegue completar o movimento e retirar. Mas ele não tem um padrão estereotipado desta flexão. Na flexão anormal, eu tenho um padrão totalmente estereotipado. Isso, comparando com a escala anterior, era o que se dizia o termo decorticação, um termo que hoje não se utiliza mais na nova versão da escala de Coma de Glasgow de 2014. Muitas vezes, na prática, os senhores verão profissionais utilizando esse termo, o paciente está decorticando, mas o termo agora recomendado pela escala de Coma de Glasgow de 2014 é padrão de flexão anormal e não mais decorticação. Aqui eu mostro na figura a diferença de uma flexão normal, isso é, o paciente eleva o membro, da flexão anormal, em que o paciente ele faz uma rotação do membro, serra a mão e o polegar e aproxima de maneira bem forte do hemitórax. E, comparativamente com a flexão normal, os senhores podem verificar que o movimento é bem diferente. Nesta aqui, os senhores podem observar que ela é extremamente característica, ela é estereotipada realmente, diferente de uma postura normal de flexão, em que você somente flete o braço. Bem, senhores, e o paciente, então, eu realizei o estímulo no trapézio, o paciente, então, ele respondeu com uma extensão
do hemicorpo. Uma hiperextensão do hemicorpo, na escala anterior chamada de descerebração, esse termo hoje também não é mais recomendado na nova escala de coma de Glasgow de 2014, o termo agora é paciente respondendo em extensão e pontuando a 2, já na flexão anormal ele pontua a 3, e como é o movimento a partir da minha estimulação física, seja no trapézio ou na região supraorbitária, qual é o movimento do paciente na extensão? Ele estende o membro de uma forma bastante estereotipada, lenta e muito forte. Normalmente, como os senhores veem aqui na figura, as mãos, elas se afastam do centro do corpo e num movimento completamente estereotipado também. Aqui os senhores podem observar que o paciente, ele, em um hemicorpo, ele respondeu em extensão, que ele pontuaria 2, mas no outro membro ele fletiu, ele fez uma flexão anormal estereotipada e ele pontuaria 3. Qual é a pontuação que eu darei para esse meu paciente? 3, porque o que se objetiva é sempre a melhor resposta, sempre considerar a melhor resposta. Mas, Adriana, qual é o melhor estímulo para eu avaliar a resposta motora? Senhores, os melhores estímulos para avaliar a resposta motora é no trapézio, porque os senhores podem ficar localizados em um hemicorpo do paciente e os senhores terão uma visão geral do paciente, tanto de membros inferiores como de membros superiores. E nesta visão, os senhores poderão observar tanto a resposta do hemicorpo direito como a resposta do hemicorpo esquerdo. Se os senhores também realizarem a estimulação física na incisura supraorbitária, os senhores também terão uma visão geral do paciente, uma visão de cima de como é a resposta deste paciente. Por isso que aqui os senhores podem verificar que não há indicação da estimulação em leito unguial. Por quê? Porque no leito unguial, seja no hemicorpo direito ou esquerdo, eu posso prejudicar a resposta desse paciente. Então, para a resposta motora, os estímulos mais indicados são o pinçamento do trapézio e a incisura supraorbitária. Bem, Adriana, este paciente ele não respondeu. Ele não tem nenhum fator impeditivo da atividade motora, ele não tem traumatismo raquimedular, não tem doença neuromuscular, ele não tem imobilização, né? Ele não tem tala gessada, ele não tem fixação externa, ele não está sedado, nem bloqueado, nem curarizado. E eu, então, realizei a minha estimulação física e este paciente não respondeu. Ele pontua ausente. Se este paciente tiver algum fator impeditivo descrito abaixo, ele é não testável e ele não pontua. Mostrando aos senhores que a escala anterior, ela nenhuma resposta e ela agora coloca resposta ausente. Não é nenhuma resposta, é uma resposta ausente. E a escala anterior não era preconizado não testável e a escala atual ela tem o não testável. Isso há um fator impeditivo, NT não testável, não pontua, não tem pontuação numérica para essa escala. Senhores, se os senhores quiserem utilizar os critérios da escala de coma de Glasgow e numa avaliação descritiva do paciente, isto também é possível. A nova escala, ela nos dá essa possibilidade.
eu posso avaliar a melhor resposta ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora de maneira descritiva, ou de maneira descritiva e também pontuar quantitativamente. Aqui mostra o examinador realizando, como os senhores podem verificar, o pinçamento do trapézio e o paciente, então, não teve nenhuma resposta ausente. Este paciente pontua a 1. Eu gostaria de lembrar aos senhores que uma escala de Common de Glasgow igual ou menor que 8, ela recomenda, na prática, garantir uma via aérea definitiva balonada, isso é, uma intubação ou uma traqueostomia com ventilação mecânica, pois este paciente tende, com um Glasgow de 8, a ter uma injúria cerebral e isso indicar que pode cair abruptamente e eu necessitar de uma via aérea para manutenção do suporte ventilatório deste paciente, principalmente nas unidades de emergência ou até mesmo na APH, na assistência pré-hospitalar, em que este paciente será encaminhado para uma possível tomografia. Eu preciso, antes de encaminhar esse paciente para qualquer unidade ou para qualquer exame, eu garantir uma via aérea definitiva. Isso é recomendação de todos a literatura em relação ao suporte, seja o básico, seja o avançado de vida. O ATLS e o BLS dos pacientes. Então, escala de Common de Glasgow igual ou menor que 8, via aérea definitiva, tá ok? Principalmente porque eu tenho que pensar, se está em 8, pode cair, esse Glasgow tende a cair, pode cair abruptamente. Esse paciente pode rebaixar ainda mais e uma via aérea definitiva irá me garantir a segurança na ventilação deste paciente. Bem, comunicar queda de pontuação é sinal de alerta gravidade. Nós estamos ainda falando da modificação da escala de Common de Glasgow de 2014. Nós ainda não chegamos na de 2018, nós estamos caminhando para ela agora. Somente aqui, falando um pouco da questão quantitativa da escala, a escala de Common de Glasgow sem avaliação pupilar, a menor pontuação é 15 e a pior pontuação é 3. 15 seria o paciente pontuar no máximo em todos os critérios e classificações, como eu demonstrei na escala, e a pior pontuação seria 3, ele pontuar a 1 em todos os critérios e classificações. Lembrando que o não testável não pontua. Uma pontuação de 8 ou menos na escala de Common de Glasgow, como eu acabei de relatar aos senhores, configura coma ou lesão cerebral grave, injúria cerebral grave, isso é, uma lesão primária grave. Uma pontuação de 3, o paciente é considerado aperceptivo e arreativo. Senhores, cuidado na sua prática, para não denominar um paciente com um Glasgow pontuando a 3 como um paciente em ME, em morte encefálica. Os critérios de morte encefálica vão muito além de um Glasgow 3. Há exames seriados a serem realizados, eletroencefalograma, Doppler, exames seriados manhã, tarde, de hora em hora, drive respiratório, enfim, há todo um critério a ser seguido para classificar um paciente em morte encefálica. Um paciente pontuando a 3 na escala de Common de Glasgow é um paciente aperceptivo e reativo. Pode indicar uma gravidade e é um dos critérios para se iniciar, então, a pesquisa, a avaliação do paciente em relação à possível morte encefálica. É um dos critérios.
não é o critério definitivo. Gostaria só de deixar isso claro aos senhores. Meu paciente está grave, meu paciente é neurocrítico, meu paciente está perceptivo e é reativo, é sinal de gravidade, qualquer queda de pontuação em Glasgow é sinal de alerta. Este paciente precisa ser avaliado, uma nova tomografia, piorou a pressão intracraniana desse meu paciente, a pupila abriu, enfim. Mas sinal de gravidade e para alerta da equipe e comunicação entre a equipe, isso é fundamental. A comunicação entre a equipe no paciente neurocrítico, claro que ela é fundamental para qualquer cuidado, mas para o paciente neurocrítico ela é fundamental, porque tempo é cérebro. E qualquer queda, qualquer modificação em algum dos parâmetros, em alguma das pontuações da escala ou da condição neurológica deste paciente, ela pode indicar piora do quadro. Uma escala de 9 a 12 indicaria uma lesão moderada, e de 13 a 15 uma lesão leve. Gostaria de trazer aos senhores, então, a questão do neurocheque, que é utilizada nas unidades neurocríticas, e como deve ser a frequência da aplicação desse neurocheque. O que acontece? No paciente neurocrítico, principalmente nas primeiras 24 horas, há uma instabilidade muito grande, e exatamente por qualquer queda de pontuação ser um sinal de alerta e indicar a piora deste paciente, é indicado que se realize de forma seriada e sistematizada a aplicação da escala de coma de Glasgow, a avaliação das pupilas, dos sinais vitais que são de fundamental importância para a manutenção da pressão intracraniana, da pressão de perfusão cerebral, do fluxo sanguíneo cerebral e também a avaliação do déficit focal. E o que determina isso? É a gravidade da minha lesão primária. A gravidade da lesão desse paciente é a instabilidade do quadro desse meu paciente. Aqui eu trago, senhores, somente para ilustrar um exemplo de um neurocheque no paciente intubado com sedação leve. Mas, Adriana, sedação leve não usa Glasgow. Sim, mas os pacientes neurocríticos, muitas vezes, nas primeiras 24 horas, eles utilizarão o Propofol, que é uma sedação que, suspendendo rapidamente, o paciente já tem o seu despertar. Não é uma sedação de efeito cumulativo, como midazolam, não tem efeito analgésico cumulativo, como o próprio fentanil. O Propofol não, o Diprivan, né? O Propofol, ele rapidamente mostra como esse paciente efetivamente está sem a sedação. Então, seria a cada 15 minutos. No paciente intubado com uma sedação mais profunda. Mas, Adriana, para a sedação, isso é a comunicação entre equipe. Eu não vou parar uma sedação num paciente grave, num paciente instável, num paciente com uma pressão intracraniana altíssima, num paciente ventilando mecanicamente, paciente em ventilação controlada, eu não vou deixar esse paciente sem analgesia e sedação para aplicar este Glasgow. Então, isso tem de ser o quê? Combinado entre a equipe. Não, esse paciente não vai agora fazer um neurocheque, esse paciente necessita ficar sedado profundamente. Então, isso é que é determinante, é a condição clínica do paciente e a comunicação entre a equipe que é determinante para a aplicação do neurocheque. Claro que há unidades que isso é aplicado e a equipe já sabe, já tem a sua autonomia, porque já é uma prática consolidada na unidade, mas é o que eu falei lá no início da nossa apresentação. Treinamento, capacitação, isso é fundamental. E a comunicação entre a equipe, e aí os senhores veem que já o paciente estubado já diminui a periodicidade do neurocheque até o paciente estubado. Só trouxe
para os senhores conhecerem o que é a prática do neurocheck. Bem, chegamos aí na avaliação da resposta pupilar. Bem, a escala de coma de Glasgow pupilar, ela traz a avaliação do reflexo fotomotor ou a fotorreação. Só para dizer aos senhores que a gente começou um pouco mais tarde, eu já agora caminho já para já passei da metade da apresentação, já caminho aí para o final da apresentação e acredito que eu ainda estou no meu tempo. Bem. Ok, Adriana, a gente pode ficar à vontade. A gente passou um pouquinho, mas não tem problema não. Ainda tem um monte de pergunta para você. Vamos adiante. Muito obrigada. Então, só trazendo então a questão das respostas pupilares. Bem, senhores, quando se pensa em avaliação das respostas pupilares, se pensa no diâmetro, na forma e no reflexo fotomotor. A escala de coma de Glasgow, a atualização de 2018, ela trouxe para inclusão na avaliação à beira-leito desse meu paciente o reflexo fotomotor. Mas, Adriana, só o reflexo fotomotor? Sim, o reflexo fotomotor. Por quê? Porque o reflexo fotomotor, ele depende dos dois pares cranianos, dos dois pares de nervos cranianos. O segundo par, o nervo óptico, a via aferente, a via de entrada do estímulo, e o terceiro par, o nervo craniano óculo-motor, a via eferente, a via de saída. Os outros parâmetros, eles são avaliados, sim, claro, na avaliação neurológica, no exame neurológico do meu paciente. Mas para uma avaliação mais sistematizada e mais rápida deste paciente, o reflexo fotomotor já demonstra a integridade do tronco cerebral. Pois alterações pupilares significam disfunção neurológica e, provavelmente, disfunção de tronco cerebral. Quando se pensa no diâmetro, a gente avalia pelo pupilômetro, não sei se os senhores conhecem, é mantido pelo sistema nervoso autônomo, varia de 2 a 6, numa média de 3 a 5 milímetros, podendo chegar até 9 milímetros em relação ao tamanho da pupila, como demonstra aqui essa figura que eu trouxe aos senhores. Lembrando aos senhores que o sistema simpático, ele é responsável pela dilatação da pupila, a midríase, e o parasimpático pela contração da pupila, pela miose, que é o que eu observo quando eu realizo o meu estímulo com a luz na pupila desses meus pacientes. Ao aplicar a luz numa pupila, eu tenho um reflexo direto e consensual na outra pupila, isso é se houver integridade dos meus pares cranianos. Então, o sistema simpático responsável pela dilatação e o parasimpático pela contração da pupila a partir do estímulo luminoso na minha pupila. Reiterando, que a contração ou não com foco de luz na lanterna, né, pelo estímulo de luz, ela espera um reflexo direto e consensual, isso é, eu estimulo uma pupila, a outra pupila contralateral também vai responder, isso demonstra a integridade do nervo óptico e do nervo óculo-motor, da via aferente do nervo óptico e da via eferente do nervo óculo-motor. Em relação à simetria, a gente pensa em pupilas isocóricas ou assimétricas, aí seriam as pupilas anisocóricas, e aí liga o sinal de alerta, liga o alarme, porque eu tenho que pensar que este paciente pode ter herniação transtentorial e por grave hipertensão intracraniana. Isso é direita maior que a esquerda ou esquerda maior que a direita. Isso demonstra a gravidade deste meu paciente com possível herniação. A forma
eu espero uma forma arredondada e regular. Normalmente, pacientes com hipertensão intracraniana grave, eles tendem a ter uma pupila ovoide. Lembrando que sedação e analgesia interferem neste diâmetro das pupilas. E também podem mascarar o reflexo fotomotor. Lembrando, por exemplo, que a morfina ela faz uma miose nos pacientes. Então, quando eu vou avaliar o meu paciente em relação às pupilas, eu tenho que avaliar qual é a sedação analgesia que este paciente está fazendo uso, tá bom? Lembrando, então, aos senhores. Aqui eu trago somente a nível de ilustração, né, o reflexo fotomotor. É um reflexo de tronco importante. Aqui eu demonstro aos senhores a integridade do segundo e terceiro par. O segundo par, o nervo óptico, a via aferente, o estímulo de luz, caminhando pelo nervo óptico, trato óptico, núcleo pré-tectal, núcleo mesencefálico, o núcleo de Edgar e Otzfal, caminhando ali pelo nervo craniano óculo-motor, gânglios ciliares, músculo constritor de pupila, resposta do meu paciente, né? Então, a integridade de todo este caminho, digamos assim, é que denota a integridade do meu reflexo também, da minha resposta pupilar. Aqui somente mostrando aos senhores onde se situa o núcleo mesencefálico aqui, no tronco cerebral, lembrando aos senhores, tronco encefálico, bulbo, ponte e mesencéfalo aqui. Os senhores podem observar, se os senhores levarem essa figura para esta imagem aqui, os senhores podem verificar aqui o segundo par, o nervo óptico, e aqui o terceiro par, o nervo óculo-motor. Então, a integridade desses pares cranianos, segundo o terceiro par, e a integridade do núcleo mesencefálico, elas denotam a resposta ao reflexo fotomotor, ok? Então, a resposta à luz e o tamanho das pupilas. Aqui, aplicação da luz, aqui mostrando na figura, via aferente do segundo par, o nervo óptico de entrada, e aqui a resposta direta e consensual a partir da integridade, então, do terceiro par, a via eferente de saída. Como isso aqui é uma apresentação, que seria até uma apresentação à parte, eu só quis trazer para os senhores, então, para ilustrar a nossa apresentação, a importância da integridade do segundo e do terceiro par, para a minha resposta. E por que é um reflexo de tronco? Exatamente pela questão do núcleo mesencefálico e a resposta a este reflexo. Bem, aqui eu trouxe, então, os dois estudos que foram fundamentais, né, para a atualização da escala de coma de Glasgow de 2018, que foi o primeiro estudo em relação à pontuação das pupilas, demonstrando o índice da extensão da gravidade clínica desses pacientes, e o segundo estudo, a questão da informação prognóstica desses pacientes. A escala de coma de Glasgow pupilar, ela é uma ferramenta para avaliar a gravidade clínica no neurotrauma, principalmente, tá ok? Esses dois estudos, eles foram realizados a partir do acompanhamento de quase 16 mil pacientes, de um banco de estudos de dois outros grandes estudos, que foi o CRASH e o IMPACT, onde estes pacientes foram avaliados pela pontuação da escala de coma de Glasgow, junto com
a reatividade da pupila, isso é, o reflexo fotomotor. E a sua evolução e o acompanhamento desses pacientes após 6 meses de lesão primária, de insulto primário. Isso é, esses pacientes evoluíram para a morte, para o estado vegetativo, para a incapacidade grave ou para a reabilitação. Então, a importância desse estudo e a importância da questão da avaliação do reflexo fotomotor, ela está na questão prognóstica deste paciente e também na questão da gravidade da injúria deste paciente, considerando que o reflexo fotomotor é um reflexo de tronco e demonstra a integridade deste tronco encefálico. Lembrando aos senhores, pela questão do núcleo mesencefálico e os dois pares cranianos, o segundo e o terceiro par, via aferente e via eferente. Bem, aqui eu só mostro aos senhores a parte 1 do estudo, né? Ele procurou combinar em índices as avaliações da escala de coma de Glasgow, a avaliação pupilar dos 2 estudos, do CRASH e do IMPACT, e demonstrou a relação com o prognóstico do paciente, melhorando aí a troca de informações entre as equipes e a fácil utilização na prática. Por isso, a escolha do reflexo fotomotor, porque a lanterna é um instrumento, né, uma tecnologia dura que a gente dispõe na maioria das unidades, dispõe nas emergências, dispõe nas ambulâncias, então, daí a importância é até o material de bolso do enfermeiro intensivista, não é? Assim como a régua do pupilômetro, né? Bem, e a parte 2, né, que a primeira é a questão da gravidade do doente e a parte 2 do prognóstico do doente, desses 2 estudos, ela procurou também demonstrar a gravidade, o prognóstico desses pacientes, associou também a idade e os achados de tomografia para o desfecho desses pacientes, lembrando, morte, reabilitação, estado vegetativo, como o slide anterior demonstra aqui, ou incapacidade grave ou menor incapacidade. E demonstrou aí o que a idade, os resultados das tomografias, da tomografia desse paciente na sua admissão e a baixa pontuação na escala de coma de Glasgow estavam associadas, claro, isso utilizando testes estatísticos inferenciais, a piores desfechos e recuperação. Mas o que isso é tão importante? É para a tomada de decisão e raciocínio clínico e a intervenção imediata nestes pacientes para buscando um melhor prognóstico e um melhor desfecho para uma melhor qualidade de vida nesses pacientes. Então, pode-se pensar que é uma informação que precocemente traz o desfecho desse paciente, de forma quantitativa. Bem, a reatividade pupilar, na escala de coma de Glasgow com resposta pupilar, SGP, é a atualização de 2018. E o que significa isso? Bem, eu tenho a escala de coma de Glasgow, atualização de 2014, que eu trouxe, apresentei para os senhores anteriormente, e agora eu trago aqui a atualização de 2018. Se eu realizo incido a luz sobre uma pupila, eu espero que um reflexo direto e consensual, isso é, uma resposta em ambas as pupilas, mesmo eu incidindo a luz sobre uma pupila. Bem, então, eu incido, aplico, então, o estímulo luminoso na pupila do meu paciente e ele não responde nem na pupila que eu estou aplicando a luz e nem na outra pupila. Este paciente vai pontuar 2. O Adriano, ele vai pontuar mais? Calma que vocês vão entender por que ele vai pontuar mais. Eu apliquei o estímulo luminoso em uma pupila, eu espero a reação nas 2 pupilas,
né? Mas uma somente responde. Ele pontua 1. Opa, a integridade aí de alguma via. E se as duas pupilas reagem ao estímulo de luz, ele pontua a 0. Por quê? Porque a resposta, a reatividade pupilar, a pontuação é para ela ser subtraída da escala de Coma de Glasgow. Por isso que, se o paciente não responder em nenhuma pupila, ele vai pontuar a 2. Isso é, vamos imaginar que este paciente tinha um Glasgow 8, ele já exigiu uma via balonada, né, possivelmente com suporte ventilatório. Ele tinha um Glasgow 8 e ele não pontuou, ele não reagiu em nenhuma pupila ao estímulo de luz. Ele vai 8 menos 2, ele vai ficar com 6. Isto é, este paciente prediz uma gravidade, uma disfunção, uma injúria cerebral ainda mais grave. E o prognóstico deste paciente pode ser ainda mais reservado. Este paciente, eu realizei o estímulo doloroso, ele só uma pupila respondeu, ele pontua a 1. Então, ele tinha um Glasgow de 8 e menos 1, ele vai pontuar a 7. Adriana, isso é muita diferença? Quando se pensa a longo prazo e na injúria cerebral desse paciente, na gravidade, na instabilidade deste paciente, sim, 1 ponto é muito, porque 1 ponto é qualidade ou não de vida para este paciente. Se ele responde as duas, 8 menos 0, 8, ele mantém a sua pontuação. Então, o resultado da escala de Coma de Glasgow fica assim agora. A resposta ocular, que nós já vimos, a resposta verbal, mais a resposta motora. Vamos imaginar um exemplo que deu 11. Só que o meu paciente, como nós podemos verificar na figura, ao aplicarmos o estímulo doloroso, só uma pupila respondeu. A outra pupila não respondeu em constricção. Ela não reagiu à luz, ela não contraiu. Só uma contraiu. Então, ele vai pontuar a 1, 11 menos 1, 10. Então, a escala de Coma de Glasgow dele é 11. Se eu verificar a resposta pupilar, eu tenho a escala de Coma de Glasgow pupilar, eu tenho pontuação de 10. As informações prognósticas fornecidas para esta pontuação combinada são de suma importância quando eu pensar em intervenções precoces, em prognóstico precoce deste meu paciente. No trauma craniano, o exame da fotorreatividade, ele tem por objetivo uma avaliação com valor prognóstico. Volto a repetir: mortalidade, desfecho favorável ou desfavorável. Lembrando aos senhores que a escala de Coma de Glasgow, como eu mostrei anteriormente, ela vai de 3 a 15, mas a escala de Coma de Glasgow com avaliação pupilar, ela pode ir de 1 a 15. Lembrando aos senhores, como já comentado anteriormente, alterações pupilares no reflexo fotomotor, um dos reflexos do tronco cerebral, porque os senhores sabem que há outros reflexos de tronco cerebral, o reflexo fotomotor é somente um deles, eles sugerem lesão estrutural a nível de tronco encefálico, lembrando da importância do mesencéfalo para os pares cranianos. Segundo par, via aferente, e terceiro par é nervo óculo-motor. Portanto, este reflexo, a integridade desse reflexo, a resposta desse reflexo parcial ou completa ou inexistente, ela sugere lesão estrutural, herniações e lesões de tronco cerebral. E aí, volto a repetir a importância da integridade do núcleo mesencefálico na resposta parcial ou completa ou inexistente neste reflexo. A integridade deste reflexo denota
a integridade das lesões, das estruturas, anatômicas que o compõem. Aqui eu só trago aos senhores uma ilustração, então, de como se dá o passo a passo pela atualização de 2018. Aqui os senhores têm a atualização de 2014, abertura ocular espontânea, a voz. Aqui não é a dor, é a pressão ausente. Peço desculpas que eu não corrigi isso aqui. A pressão não é a dor, é a resposta. Aqui, orientada, confusa, inapropriada, incompreensível, ausente, como os senhores viram anteriormente. Aqui, ao comando, aqui, não decorticação, não descerebração mais, como nós verificamos, flexão anormal, extensão anormal. Eu só trouxe esse slide para mostrar aqui que todos eles somam e somente a reação pupilar é que vai ser subtraída da resposta. Aqui eu trouxe somente para a gente finalizar um exemplo para os senhores. Então, durante o seu plantão na unidade coronariana, somos chamados, para avaliar um paciente, um leito 3, um paciente do sexo masculino, 82 anos, portador de FA, coronariopata, hipertenso, diabético, em desmame de ventilação mecânica pós-Covid, já sem sedação, cooperativo quanto aos dispositivos. Ele apresentou repentinamente rebaixamento do nível de consciência, não respondendo mais à equipe. Lembrando que o nível de consciência é um sinal sensível a qualquer alteração deste paciente. Então, repentinamente, um rebaixamento de nível de consciência é um sinal de alerta para a equipe, requer uma avaliação imediata para intervenções precoces. No momento da nossa avaliação, ele não faz movimentos oculares, nem verbais ou motores espontâneos, ele não responde às solicitações verbais ao chamado. Quando eu realizo estimulação física e não a dor, os olhos dele não abrem e ele emite apenas sons, gemidos. E observa-se nos braços uma flexão anormal. Flexão anormal. Lembrando aos senhores, então, se formos pontuar na escala de Coma de Glasgow, ele vai ter pontuação de 1 na abertura ocular, resposta verbal 2, resposta motora 6. Como eu mostro aqui na escala aos senhores. Então, ele não tem nenhum fator de interferência, ele pontuou a 1, ele teve sons ou gemidos, ele pontuou a 2, e ele teve uma flexão anormal, ele pontuou a 3, ele teve um Glasgow de 6. Quando eu aplico um estímulo luminoso na pupila deste paciente, somente nenhuma das pupilas responde. Então, ele vai pontuar a 2, como vimos aqui anteriormente. Nenhuma das pupilas responde, ele pontua a 2. Se ele tinha um Glasgow de 6, quando eu subtraio da resposta pupilar, ele vai pontuar a 4. Isso é sinal de gravidade, de lesão estrutural do tronco cerebral pela alteração pupilar no reflexo fotomotor. Aí eu mostro aos senhores, com uma pontuação de 6, trago a importância estatística deste dado aos senhores, com uma pontuação de 6 na escala de Coma de Glasgow, existe uma possibilidade de, infelizmente, de morte deste paciente em 6 meses. Quando eu penso na resposta pupilar, a mortalidade aumenta para quase 40%, eu tenho uma maior acurácia no meu prognóstico. Aqui, somente para mostrar aos senhores, aqui é um pupilômetro digital, eu trouxe aos senhores, eu não sou representante, não tenho conflito de interesse, eu só trouxe a título de conhecimento, dos senhores, que já existe um pupilômetro digital, ele fornece o tamanho da pupila, os dados da reatividade em forma de curvas e forma numérica,
através da tela, e a reatividade da pupila ela pode ser, inclusive, expressa numericamente para o examinador, mostrando todas as mudanças, tanto no tamanho como na reatividade, mostrando gráfico de tendências, inclusive, como mostra aqui, ao longo do tempo, como a gente tem nos nossos monitores multiparamétricos. Aqui os senhores podem verificar quando o examinador, ela está errada aqui, que ela está de pulseira, ó, adornos são proibidos. Quando o examinador aqui ele realiza, né, o estímulo luminoso na pupila da paciente, na tela já se vê aqui a diferença de tamanho. Aqui os senhores podem verificar que as pupilas estão dilatadas, né? Não houve aqui, os senhores podem observar que houve queda, demonstrando aqui na curva a queda do reflexo fotomotor nesse paciente. Eu ainda não tive a oportunidade de utilizar, né? Na minha unidade não dispõe disso, mas eu assisti vários vídeos e várias outras apresentações de colegas que demonstraram como funciona, e é muito interessante, otimiza e nos traz uma maior acurácia da resposta, porque é uma resposta numérica, uma resposta de tendência, é um gráfico, não há subjetividade no dado, diminuindo aí a subjetividade, né, deste dado, deste reflexo. Aqui os senhores também podem verificar, ó, que demonstra a diferença entre a resposta das duas pupilas. Somente a título de ilustração para os senhores. Bem, finalizando, o que mudou na escala de coma de Glasgow? Inicialmente, o item não testável, que na anterior não tinha, trazendo os fatores impeditivos para a aplicação da escala, os locais para a estimulação física, sai o termo estimulação à dor, entra o termo estimulação física, pressão exatamente nos locais, nos extremidades dos dedos, leito unguial, supraorbitária, pinçamento do trapézio. Lembrando aos senhores que estimulação do externo, da região precordial e dos mamilos são totalmente desencorajadas, não são recomendadas a sua realização. Nos parâmetros em relação à abertura ocular, resposta verbal e motora, houve modificação e alteração, tanto nos critérios como na classificação. Os termos estão mais claros, buscando maior precisão, minimizando os fatores de confundimento e subjetividade em relação ao examinador, e a inclusão da reatividade pupilar, que ampliou-se aí, né, o score mínimo de 3:1, trazendo aí uma maior precisão prognóstica para este paciente quando se pensa no grau de injúria cerebral deste paciente. Lembrando que a assistência de enfermagem ao paciente neurocrítico, ela vai desde a monitorização do nível de consciência, o exame neurológico, ela perpassa pela monitorização da pressão intracraniana, do suporte hemodinâmico, que é fundamental para a manutenção da pressão de perfusão cerebral, da pressão intracraniana, da pressão de fluxo cerebral, a monitorização do padrão respiratório, um suporte ventilatório adequado para esse paciente, quando a gente pensa na oxigenação cerebral, a monitorização do equilíbrio hormonal e do eletrolítico, quando a gente pensa nos níveis glicêmicos, porque cérebro é oxigênio e glicose, né? Neurônio precisa de oxigênio e glicose. Quando a gente pensa nos níveis glicêmicos, quando a gente pensa na diabetes insípidos, no paciente neuroclítico, pela declínio do hormônio antidiurético, e aí a rápida intervenção precoce da equipe de enfermagem para aplicação desse hormônio, né?
monitorização do suporte nutricional, monitorização das infecções e da integridade cutânea e da sensibilidade. Quando a gente pensa no paciente de traumatismo raquimedular, por exemplo, que não tem sensibilidade, ele não pode nos dizer qual o melhor posicionamento no leito, e o enfermeiro tem que estar alerta ao frio, ao calor desse paciente, enfim. É isso. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Espero ter contribuído aí um pouco, tornado a nossa tarde produtiva, trazendo um pouco das modificações da escala, que vocês levem isso para beira-leito, melhorando o cuidado dos pacientes neurocríticos, levando a eles um melhor prognóstico e um melhor desfecho. Com certeza. Nossas referências... Aqui convido a todos para se associarem à Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia, a ABNeuro. É uma sociedade é uma associação que começou em 2019, logo depois veio a pandemia. Ela dispõe de vários cursos, redes sociais muito ativas, então, muitos cursos disponibilizados pela ABNeuro para os senhores, várias palestras disponíveis no site, no YouTube da associação. Então, convido os senhores tanto para seguirem as redes sociais da associação, como para se associarem também, terem aí descontos nos cursos disponibilizados, nas palestras disponibilizadas, o site está aqui. E finalizo com um sim para a nossa PL, né? Que não sai do papel, porque a gente precisa de piso salarial, a gente precisa de carga horária, a gente precisa de aposentadoria insalubre, a gente precisa de condições dignas de trabalho para que a gente possa ofertar ao nosso paciente um cuidado seguro e um cuidado de qualidade. Muito obrigada. Peço aí desculpas. Parabéns, Adriana, muito obrigado. A gente não vive só de aplausos, né? Precisamos também... De dinheiro. Não precisamos de aplausos. Pode parar a apresentação, se quiser, por favor. E aí, temos algumas perguntas, né? A Giovana pode ajudar a gente aí. Por favor, Giovana. Oi, Adriana, antes de tudo, né, muito obrigada, o pessoal elogiando aí a ótima aula perfeita, que poderia ficar escutando você falar de neuro a tarde inteira. E seria uma honra, porque é minha paixão. Uma honra é nossa. Eu vou ler algumas perguntas que a gente teve, né? A Sueli perguntou se essa escala que a escala é indicada a partir de qual idade, se nas crianças é utilizado somente as respostas motoras, se é isso ou tem alguma escala específica na pediatria. Olha só, a atualização da escala de coma de Glasgow, tanto a de 2014 como a de 2018, os pacientes selecionados foram adultos, né? Eu vejo pelas minhas colegas de pediatria que há escalas preconizadas para neonatos e para a população, para crianças, né? Essa escala, né? Acredito que a partir do adolescente, da pré-adolescência, ela não vai ter tantos fatores de confundimento, que o problema dela em relação à resposta verbal, à resposta motora, é os fatores de confundimento em relação ao desenvolvimento da criança. Então, da maturidade do desenvolvimento motor, verbal, cognitivo da criança. Então, isto pode ser um fator de confundimento. Então,